Bom dia a todos, vamos para mais uma aula do Corel. Hoje nós vamos ver esse bloco de ferramenta aqui, ó. Certo? Quais as ferramentas que nós vamos ver? Ó? Combinar, soldar, interseção. E eu quero deixar vocês atentos ao seguinte. As ferramentas elas são dadas de maneira individual. Na hora da prática em sala de aula, vocês vão ter que, ou em casa também, praticar essas ferramentas várias e várias vezes para que você memorize o que ela faz. Para na hora de utilizar ela na execução de um projeto, vocês ficarem com ela já mentalizada, com como ela funciona. Quando aparecer a necessidade de fazer algum projeto, você já sabe a aplicabilidade de cada ferramenta. Então, o interessante é que quando você tiver a aula, você não tente logo fazer um projeto, não. Faça o seguinte, pegue um objeto, vá treinando só aquela ferramenta. Só aquela ferramenta, mesmo que seja uma coisa avulsa, sem muita, como é que se diz? Sem um trabalho específico. Feito a gente está fazendo aqui na aula. Tem um bocado de quadradinhos e estou apenas testando para que você veja o que a ferramenta faz. Não tem intuito nenhum de executar um projeto, é só entender o que essa ferramenta faz, certo? Entendendo o que ela faz, aí depois você vai tentar utilizar ela num dos projetos de vocês. Bora começar? Veja, a primeira ferramenta que nós vamos ver é essa aqui, ó, combinado. Nós vamos ver daqui até aqui e todas elas só funcionam com pelo menos dois objetos selecionados, certo? Então, combinar o que essa... Eita, meu óculos tá feio. Ó, o que é que essa ferramenta combinar faz? Ela, sim, quando nós selecionamos aqui, ó, e colocarmos o mouse sobre a ferramenta, ela aparece um balãozinho dando o atalho dela e explicando, dando uma prévia do que ela faz. É interessante que vocês sempre leiam. Ó, e a ferramenta combinar, o atalho dela é Ctrl L. O que ela faz? Ó, combine objetos em um único objeto com propriedades comuns. Exemplo, vamos ver aqui, ó. Esse objeto aqui, vou combinar com esse. Ou seja, esse objeto aqui vai pegar as propriedades desse, certo? Entendeu? Ó, o que é que ele faz? Ó? Este objeto vai capturar a propriedade do segundo objeto selecionado. Quando eu clicar em combinar, ó, tá vendo como ele ficou? E ele se transforma em um único objeto, ó, ele fica pregadinho. Tá vendo? Quando você vê que tem vários contornos, tem a possibilidade de você usar outra ferramenta que eu vou mostrar aqui a vocês, ó. E essa ferramenta aqui, ó, separar. Digamos que você viu poxa, eu quero esse objeto, mas eu queria só um quadrado desse. Aí você duplica, ó. Pode fazer até sem duplicar se você não quiser manter ele, né? E vou usar Ctrl K ou simplesmente a ferramenta separar. Eu gosto de usar os atalhos, Ctrl K. O que ela faz? Ela separou os objetos. Então já vimos duas ferramentas. Que é combinar, transforma objetos em um único objeto com a mesma propriedade, ou seja, agora, se eu quero ficar com as propriedades desse objeto, então esse, né? Entenda bem, o primeiro selecionado é que vai pegar as propriedades do segundo, ó. Tá vendo? Vou fazer agora o seguinte, ó. Esse vai pegar as propriedades desse, ó. O que vai fazer? Vai ser o inverso. Entenderam? Então, vimos a ferramenta combinar, né? Agora, nós vamos ver essa aqui. Ela é bem simples, ó. Soldar. Combine objetos em um único objeto de curva com um único preenchimento e contorno. Ou seja, ele vai pegar esse objeto e vai transformar num só. A parte que vai desaparecer desse objeto é isso aqui, ó. Ele vai ficar só o mesmo preenchimento, o mesmo contorno. Se eu der soldar, ó, tá vendo? Ó o que aconteceu. Vamos fazer diferente? Vamos soldar esse aqui, ó. Soldar. Tá vendo? Aí o que acontece? Ó? Se eu quisesse manter o vermelho, ó, esse vai soldar com esse. O primeiro selecionado pega a mesma lógica, tá vendo? Se eu selecionar esse para soldar com esse, ó, ele vai ficar vermelho. Agora vê, ó, se eu fizer o inverso, esse que vai soldar com esse, na ferramenta soldar, ó,
Tinha parado no soldar. Tá vendo? Então, vimos soldar, né? Então, vocês têm que ficar ligados no seguinte, ó. Se eu soldar, mesma lógica, ó. Se eu soldar, vai transformar num único preenchimento no contorno, mas o preenchimento que vai prevalecer e o contorno que vai prevalecer é da segunda imagem selecionada, certo? Mesma coisa do combinar. Aí temos outra ferramenta chamada aparar. Bora lá, aparar. O que é que ela faz? Corte uma parte de um objeto usando a forma do outro objeto. Ou seja, vamos comparar o seguinte. Ó, vou mudar de cor para ficar fácil de vocês entenderem. Imagine que esse objeto azul aqui, o primeiro objeto selecionado, ele acaba sendo a faca para o segundo. E se essa faca aqui, ela está só em cima dessa partezinha aqui do objeto, o que é que vai acontecer? Ela vai cortar esse quadradinho aqui, ó. Esse, e vai cortar esse. Aí eu vou usar quem? Aparar. Aconteceu. Entendeu? Já para o objeto. Agora, se eu fizer a inversa, ó. Esse, que vai cortar esse. Entenderam agora? O primeiro objeto selecionado é o que serve de faca. Eu uso muito essa ferramenta para criar até outras formas. Entenderam essa parte aí? Então, bora lá. A próxima vimos, ó, combinar, soldar, aparar e agora interseção. A interseção ela cria um objeto a partir da área onde dois ou mais objetos se sobrepõem. Então, se eu selecionar os dois aqui, a parte que está se sobrepondo é essa aqui. Então, vai ser criado um novo objeto em cima dessa parte sobreposta. Então, se eu vim aqui, ó, interseção, foi criado o quê, ó? Um novo objeto aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Tá vendo? Vou fazer um outro exemplo para sair desses quadradinhos. Eu vim aqui, dá assim, ó. Fazer assim. Selecionei. E vim aqui, ó. Interseção. Olha, quando os três objetos se encontram, surge um novo objeto, que no caso, esse aqui. Entenderam? O que interseção faz? Cria um novo objeto em cima da sobreposição dos outros. O objeto novo que surge é onde todos os objetos estão se sobrepondo. Agora, bora para o próximo. Os dois aqui, ó. Vamos botar aqui de cor diferente. Mais fácil. Selecionei aqui. E agora é esse aqui, ó. Simplificar. Apare áreas sobrepostas entre objetos. Veja, eu vou até puxar aqui para baixo. Vou puxar outro objeto aqui para baixo. Aí você vai dizer o seguinte. Selecionei aqui e vou usar aparar, certo? Ó, selecionei aqui agora e vou usar simplificar. Aí você vai dizer, poxa, professor, essas duas ferramentas fazem a mesma coisa. Não, elas não fazem a mesma coisa. Eu vou explicar agora a diferença entre um e outro, certo? Eu vou fazer o quê? Vou apagar aqui. Deixa eu selecionar mais dois aqui, ó. É assim. Esses objetos aqui. Agora eu vou duplicar, tá? Vou usar aqui, ó. Aparar. Com todos os quatro objetos selecionados aqui, vou usar aparar. Veja. Então foi cortado. Vou usar simplificar. Tá vendo? Todos os objetos foram cortados. Então, essa é a diferença, certo? Você pega um montante de vetor, todos os vetores que estiveram sobrepostos eles vão se tornar, vai simplificar. Isso é interessante, eu uso muito quando estou fazendo algumas artes para serigrafia. As peças precisam se encaixar bem direitinho. Eu uso muito quando tá. E o detalhe é que ele mantém as cores tudo direitinho. Bora lá para a próxima. Outro quadradinho aqui. Vou botar de cor diferente de novo. Primeiro.
Ó, agora eu tenho aqui, ó, frente menos verso. Remove o objeto que está atrás do objeto da frente. Entendeu agora? Independente de como eu selecionar, ó, que está atrás, ele vai ser removido. Então, o que é que ele faz? Ele dá uma parada, como se fosse a combinação da ferramenta parar. Ele vai parar o objeto que está, vai usar como faca. O objeto que está atrás vai aparar comendo esse pedaço aqui dele e vai apagar o objeto que está na parte de trás. Ó. Frente menos verso. Já vamos dar um Ctrl Z aqui de novo. Já o outro é o inverso, né? Verso menos frente. Ó, essas duas ferramentas raramente eu uso. Agora tem outra ferramenta que eu uso muito. Até vou criar outras formas aqui de frente. Tem um bocado de formas aqui, ó. Eu uso muito essa aqui, ó. Criar limites. O que é que ela faz? Ela vai gerar um contorno, ó, por aqui. É como se a pessoa viesse aqui e contornasse aqui, ó. Tendo uma nova forma, ó. Se eu clicar puxando agora, ó. Tá vendo? Ela criou um contorno, ó. Eu vim selecionar tudo aqui, ó. Criar limites, ó. O que ela fez. Entendeu? Ela cria um contorno dos objetos selecionados. Ela contorna os objetos selecionados. Inclusive, tem um vídeo de dica nessa playlist que tem que eu uso para fazer, eu uso essa ferramenta também para criar o contorno daquela marcazinha de corte da CNC. Entenderam? Então, qual foi as ferramentas que vimos hoje? Olha? Vimos combinar, soldar, aparar, interseção, simplificar, frente menos verso, verso menos frente e criar limites, certo? Essas ferramentas elas vão ser bem úteis quando nós estivermos trabalhando. Vimos também a seguinte ferramenta, né? Vimos também essa aqui, ó, que é... Opa, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu vir aqui e combinar ela. Nós vimos essa ferramenta também aqui, ó, que é separar, que usa Ctrl K, que as duas imagens estão compostas, é um objeto só aqui, é um objeto só. Dá para não confundir quando eu for ensinar a agrupar. Que é separar um objeto que está combinado, ó. Mas como? Ctrl K. Vou usar essa mesma ferramenta numa letra. Tá aqui a letra A. Vou ver se tem curva. Se eu pegar um objeto assim e clicar em separar, espero que a aula tenha sido proveitosa. Pratiquem bastante essas ferramentas, certo? E até a próxima aula.